Olá, tudo bem? Desculpa estar assim tão à vontade, mas foi bom você chegar agora. A segurança que a gente tem em uma casa, na hora de abrir e fechar o chuveiro elétrico, por exemplo, se deve muito ao aterramento. Por isso ele precisa ser bem feito. Como o nome diz, o termo aterramento tem a ver com terra. Como você já sabe, o aterramento é o cabo conectado a uma haste cobreada enterrada. Ele assegura que correntes de fuga passem para o solo, dispersando a corrente de fuga. De acordo com as normas técnicas e regulamentadoras do Brasil, as edificações são obrigadas a ter um sistema de aterramento elétrico. Elas também precisam ter dispositivos de proteção como o DR, que protege pessoas e animais contra os efeitos do choque elétrico. A maior importância de um aterramento elétrico eficiente é a proteção do indivíduo contra choques elétricos. Se esse indivíduo tocar um equipamento elétrico que esteja com algum problema de falha, tocar na carcaça deste equipamento elétrico, esta corrente elétrica passará pelo corpo desse indivíduo, causando alguns problemas sérios, como, por exemplo, a queimadura. Outra proteção de um sistema de aterramento eficiente é a proteção das edificações contra as descargas atmosféricas, como, por exemplo, os raios. Para falar do DR, a gente vai usar a imagem de um quadro de luz residencial. Esse quadro de luz ele tem na entrada o DR e depois os circuitos que são protegidos por disjuntores. O DR ele é utilizado para proteger os circuitos elétricos contra a corrente de fuga. E essas correntes, quando ultrapassam um valor determinado, fazem com que o DR desligue o circuito. Ele é utilizado principalmente para proteger pessoas contra choques elétricos, mas também pode proteger contra acidentes de origem elétrica que podem resultar em incêndio. Ele é utilizado principalmente em banheiros, cozinhas, varandas, garagens, enfim, as áreas molhadas de uma casa. Com o padrão de entrada pronto, leve o circuito alimentador para o quadro de distribuição da casa. Dentro do quadro, conecte as fases ao disjuntor geral. Os cabos terra e neutro são conectados a barramentos independentes. A partir da barra de aterramento, conecte os condutores de proteção. Eles serão ligados aos pontos de eletricidade distribuídos pela residência. É importante saber que a bitola do cabo terra acompanha sempre a bitola do cabo fase, até os 16 milímetros quadrados. Acima de 35 milímetros quadrados, o cabo terra pode ter a metade da bitola do cabo fase. Ah, outra coisa importante. O cabo terra deve ser obrigatoriamente da cor verde ou verde amarela. Isso ajuda na identificação dos cabos. Com o aterramento pronto, é importante saber como se liga o DR. Para ligar um DR, devemos passar por ele todos os condutores vivos do circuito, que são as fases e o neutro. Se o circuito é fase-fase ou fase-neutro, devemos usar um DR de 2 polos. Se o circuito é trifásico, com ou sem neutro, ou um alimentador de quadro de luz com 2 fases e neutro, devemos utilizar um DR de 4 polos, como nesse caso desse quadro de distribuição residencial. As fases entram no DR junto com o neutro e saem para um disjuntor geral, e o neutro para o barramento. O condutor terra, ou condutor de proteção, fica fora do circuito, porque é por ele que passam as correntes de fuga. Depois que o cabo terra já está instalado e o DR já está ligado, é necessário usar as tomadas do padrão brasileiro, que são de 3 polos. Com segurança não se brinca. Até a próxima!